Contigo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero primeiro agradecer a Jesus por estar aqui. Para mim é uma honra imensa estar aqui, né? Falando sobre aquilo que ele tem colocado no meu coração. Eu não sei nada diante do que eu sei que eu preciso aprender ainda com o Espírito Santo, né? Não tenho formação nenhuma na área de teologia, nem de ensino, nem de nada, mas aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações, para mim é uma alegria muito grande compartilhar. E, graças a Deus, a gente participa de um ministério que nasceu no coração do Senhor e que os nossos pastores, a nossa liderança, não é uma liderança que está agarrada a púlpito, a gente tem percebido isso, né? Toda semana alguém está vindo ministrar, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, a gente também precisa entender que é importante a gente estar falando a mesma linguagem, caminhando na mesma direção, né? Por isso, a gente tem o Efatá, graças a Deus, dentro do ministério também, do Tropa, que é esse ministério de ensino, para a gente também estar caminhando nessa mesma direção, falando a mesma linguagem. Eu sei que todo mundo já sabe esse mesmo assunto, hoje a gente vai estar iniciando falando sobre salvação, mas é um assunto relevante, ele é a base de tudo que a gente precisa aprender no cristianismo, né? E a gente precisa estar só, de repente, alinhando as coisas, colocando pingo nos is aí. Então, por que a gente precisa entender de novo, falar de novo sobre a salvação, né? Porque nós precisamos realmente entender a verdade sobre a salvação, entender de verdade sobre a salvação. Porque no momento que a gente entende isso realmente, né, profundamente, a nossa vida ela muda. Ah, mas, né, você vai falar assim, mas isso já passou, já faz tanto tempo, já confessei Jesus, glória a Deus, né? Mas hoje a gente vai aprofundar no entendimento sobre esse tema. Não é para confessar Jesus, não é para entender, não, tá, confessar Jesus é falar lá uma oração. Não, não é isso, né? Mas é para a gente estar levando adiante até para outras pessoas que necessitem esse assunto, né? Para você estar, de repente, evangelizando. Então, vamos lá. O assunto começa, a Bíblia fala sobre as opções de destino do homem após a morte. Lá em Mateus 25, 46, fala que é para castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, são dois destinos que há para o homem após a morte, que é passar a eternidade com Deus ou passar a eternidade longe de Deus, né? E baseado nisso, sabendo que existe um castigo eterno, até pela nossa cultura, às vezes nem por religião, mas por a gente estar inserido num contexto, numa sociedade, né, que já vive num berço de cristianismo, às vezes nem sabe por quê, mas a gente já, automaticamente, a gente inicia tentativas de não ir para esse castigo eterno. Às vezes nem conhece Deus, mas a gente tenta não ir para esse castigo eterno. Então, o que a gente faz? A gente faz de tudo para parecer bom aos olhos de Deus. Deixa eu só tirar um negócio que fica aparecendo aqui só um pouquinho. A gente fica fazendo de tudo para não parecer, para parecer ser bom, a gente vai fazendo de tudo para parecer ser bom aos olhos de Deus. A gente tenta ser bonzinho. Mas aí, nesse caso, qual seria a medida de bondade e de maldade? Porque tudo que eu fizer de bom não vai pagar o que eu fizer de errado, ou seja, o meu pecado. Porque, na verdade, a balança, a gente pensa que existe uma balança de Deus assim, onde fica, tipo, pesando o que é de bom e pesando o que é de mal, mas não existe essa balança. A balança na lei, na balança no pecado, ela é assim, você tem que colocar o que é de bom. Se colocar um mal, você já perde, porque ela não faz essa medida. Ela só existe um peso, só existe um lado, que é o de bem. Se colocar um mal, já perde, já vai para o mal, para o inferno, para a eternidade sem Deus. Esse seria o caminho, né? Então, nós sabemos que por causa da desobediência de Adão, o pecado ele passou a habitar em nós, ok? Todo mundo tem esse entendimento, né? Lá no livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 17, diz, nesse caso, Paulo diz assim, ó, livro de Romanos, capítulo 7. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Então, ele fala sobre uma força dentro dele que o leva a pecar. Isso é algo muito importante, tá? Nós precisamos entender que existe uma diferença entre o pecado e os pecados.
Pecado e pecados. O pecado é o que habita em mim, que Paulo fala ali que habita em mim. E pecados são os frutos do pecado que habita em mim. É como se o pecado ele fosse uma árvore dentro de mim e os frutos fossem os pecados, o fruto dessa árvore. Então, o pecado é o que entrou em mim e pecados é o que eu faço. Quando Adão desobedeceu, o que ele fez? Ele não se submeteu à ordem de Deus. E essa insubordinação que nós temos por natureza é o princípio ativo do pecado em nós. Isso é o pecado. Lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, ele diz assim, ó, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então, o pecado, ele se refere àquele poder dentro de nós que nos motiva a cometer atos pecaminosos. Pecados se referem aos atos pecaminosos individuais, específicos, que nós cometemos. Os pecados, eles estão relacionados com a nossa conduta. Existe algo dentro de nós que nos leva a pecar. Esse algo é o pecado. E desde a desobediência de Adão, automaticamente, amaldiçoadamente, está dentro de todos nós. Né? O pecado é o que nos incita, nos induz a cometer os pecados. Se você for ler Romanos, nos primeiros 8 capítulos do livro de Romanos, você vai entender melhor sobre isso. Porque do primeiro capítulo até o 5º, até 5:11, ele fala só sobre pecados. E de 5:12 até o final do capítulo 8, ele fala sobre pecado. Então, ele vai explicando essa distinção ali. É bem interessante. E uma coisa que a gente observa é que na Bíblia, em nenhum lugar diz que nós recebemos o perdão do pecado. É os pecados que são perdoados, não o pecado. Sempre você vai ler os pecados. Então, a solução para os pecados vem do perdão através de Cristo. A solução para o pecado vem quando não estivermos mais debaixo do poder, desse poder do pecado, senão, de não tivermos mais nada a ver com ele, quando a gente conseguir vencer essa força que está dentro de nós. Então, quanto mais de Cristo em mim, menos força o pecado tem sobre mim. Então, nós precisamos escapar e ser libertados daquilo que nos incita, que nos induz a cometer pecados. E isso é possível? Romanos 6,17, tem uma parte de Romanos 6,17 que diz assim, ó, embora vocês tenham sido escravos do pecado, aí ele continua lá e no versículo 18 ele diz assim, ó, vocês foram libertados do pecado. Então, sim, é possível ser libertado do pecado. O pecado, ele requer que sejamos libertados. E os pecados requerem que sejamos perdoados. O pecado, ele é um princípio dentro de nós, é um princípio da vida que nós temos. E os pecados são atos cometidos por nós, são atos do nosso viver. O pecado, ele está relacionado com o nosso ser. Os pecados estão relacionados com o nosso agir, é o que nós fazemos. O pecado, ele está na natureza do homem. Os pecados estão nos hábitos do homem. Então, Cristo, ele recebeu na cruz o castigo pelo pecado de todo homem, mas ele levou sobre si os pecados daqueles que nele crê. No livro de Levítico, lá no capítulo 16, fala sobre o dia da expiação dos pecados, que é o dia da purificação dos pecados, né? Então, era oferecido 2 bodes, lá explica que era oferecido 2 bodes ou cabritos, né? O primeiro bode, ele era morto e queimado, oferecido como oferta pelo pecado. E o segundo, ele tinha a mão do sacerdote sobre a cabeça do animal, qual ele confessava os pecados do povo. Então, se você ler, ele fala exatamente essa diferença. Esse segundo, ele não era morto, ele era levado para o deserto, enfim, né? Tinha toda uma história lá. E esse era o chamado bode expiatório. É dessa passagem que surge a expressão, né, do bode expiatório, que é uma expressão usada para definir uma pessoa sobre a qual recai as culpas dos outros, né?
Então, a gente consegue até ali, inclusive, perceber essa diferença entre pecado e pecados. Então, desde a queda de Adão, a Bíblia diz lá em Gênesis 8, 21, que nós, todo ser humano, tem o coração inclinado para o mal. Todo ser humano, desde a queda de Adão, tem o coração inclinado para ser mal, para fazer o mal, né? E a Bíblia fala exatamente isso. E a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 diz isso. Ou seja, quando a pessoa peca, a consequência disso, o pagamento disso, o pagamento de pecar é morrer, é a morte. Em nenhuma passagem você vai ver que só vai para o castigo eterno quem matar, ou quem adulterar, ou quem tiver pecados maiores, que pecadinhos passam. Não, pecadinhos não tem problema, o pecadinho não vai para o inferno. Porque pecado é pecado, a gente sabe disso. Sem peso e sem medida. E tem algo que é muito importante a gente frisar também, a gente ter isso dentro de nós muito firme, é que o pecado aparente, ele não é maior que o pecado oculto. E existem muitos pecados que nós tornamos aceitáveis. Enquanto tem pecado que a gente julga como pecado de condenação para ir para o inferno, tem pecado que a gente não traz para a luz, porque a gente acha que é normal, a gente deixa dentro do bolso. Tem pecado que a gente fala, não, isso aqui é o tudo bem, não tem nada a ver, é o não vai dar nada, sabe? Tem pecado que a gente não quer nem contar, mas ele não tem diferença nenhuma. É importante a gente se avaliar, né? Ciúme é pecado, avareza é pecado, preguiça é pecado, intolerância é pecado, mentirinha é pecado, vergonha é pecado, orgulho é pecado. E tem um montão de pecado aí que é importante a gente estar avaliando, né? Também diz na Bíblia, em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Todos pecaram. Se nenhum de nós está totalmente puro e sem pecado, então ninguém teria salvação. Então, mesmo que eu tente ser uma pessoa boa, que eu dobre meus joelhos, que eu ore todo dia, que eu jejue, não fale palavrão, que eu oferte, né? Que eu seja bondoso com o próximo, e tantas outras coisas que eu possa tentar fazer, nada disso me dá a chance de eternidade com Deus. Nada do que eu fizer vai me levar a Deus. Porque, na verdade, antes de Cristo Jesus, todas as pessoas estão afastadas de Deus por causa daquele pecado que, por desobediência de Adão, nos deixou afastados de Deus. Até porque a Bíblia diz em Romanos 3, não há ninguém que faça o bem. Ninguém que faça o bem. E ninguém merece ser salvo por causa do pecado, desse pecado que habita em nós. Por causa desse pecado, ninguém merece ser salvo. Então, o pecado nos afastou de Deus. Todos nós já nascemos afastados de Deus. E como havia uma sentença que o próprio Deus estabeleceu, qual? O salário do pecado é a morte. Então, nenhum poderia resolver essa situação. Todos mortos e afastados. A partir da queda de Adão, todos nós já nascemos afastados de Deus, mortos espiritualmente, sem relacionamento e sem comunicação com o Eterno. Sendo assim, mesmo que o homem ofereça a própria vida para pagar os pecados, para ser salvo dele ou de outra pessoa, não resolveria, porque ele já estava condenado. Já estaria afastado de Deus por causa do seu pecado, por causa do pecado. Então, não há o que fazer. Para o pecador, não há o que fazer. E sabendo Deus disso, porque o Senhor já sabia que não venceríamos o pecado, então a salvação teria que vir do próprio Deus. Desde antes da criação do mundo, ele já aplicou a salvação. Como mostra lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, ele fala: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos em favor de vocês. Somente quem pode nos salvar, então, é o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Morto desde a criação do mundo, diz em Apocalipse 13, 8. Por isso, João 3,16.
Por isso esse versículo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus é o único acesso à salvação, a reaproximação com Deus. E como é que se aplica esse versículo na vida do pecador? Jesus nos reconcilia com Deus através da sua morte e ressurreição. É somente através de Jesus que nós obtemos a reconciliação com Deus. É somente através de Jesus que nós obtemos a salvação. Nós já sabemos como que isso acontece, né? Jesus não nasceu de natureza pecaminosa, foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele tinha uma natureza humana também. Jesus teve fome, teve sono, teve cansaço. A Bíblia diz que Jesus passou por todo tipo de tentação e sem pecado. E a gente, qualquer dorzinha aí, a gente já murmura, né? Qualquer situação, a gente já escorrega. Então, se o salário do pecado é a morte, e Jesus passou por tudo isso sem pecar, ele não poderia morrer. Então, a morte de Jesus não foi a dele, foi a nossa. E a Bíblia diz que nós somos justificados por Jesus e justos diante de Deus. E como Jesus não tinha pecado, então a morte não venceu. E ele ressuscitou dentre os mortos, como fala em Atos 2:24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, a gente sabe que somente através de Jesus temos o acesso a Deus. E através do sacrifício de Jesus, porque ele comprou as nossas vidas. Como diz em 1 Coríntios, vocês foram comprados por alto preço. Então, o preço foi pago, mas se eu não entregar aquilo que foi comprado, o que foi comprado? A minha vida. Se eu não entregar a minha vida, então eu não terei direito de usufruir aquilo que foi conquistado através de Cristo. Eu preciso entregar para Cristo, para que eu possa usufruir dessa salvação eterna. A Bíblia diz em Romanos 10:9, e esse é um versículo que a gente precisa ter anotadinho na carteira, ou no celular, ou saber de cor. A gente precisa saber onde está esse versículo, guardar, né? Precisa, porque esse é a base, é a chave do evangelismo, né? Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a nossa única participação na salvação, crer e confessar. Tá, então, você vai me dizer assim, então, Suzana, deixa eu entender. Para eu receber a salvação eterna, eu só preciso declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, que morreu na cruz por mim e ressuscitou dentre os mortos? Sim. É só isso. Mas por que tão fácil assim? Como assim? Por que tão fácil assim? Fiz um monte de coisa, daí eu vou lá e declaro que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu entendo isso? Que ele morreu na cruz por mim, que ele ressuscitou dentre os mortos? Sim. Como assim? Porque Deus sabia que de outra forma você não seria salvo. Porque você já estava morto, já era condenado. E porque ele amou você de tal maneira que ele decidiu um sacrifício para não te perder. É simples, mas não é fácil. É fácil para a gente. Para Jesus custou um alto preço. O que você faria pelo seu filho? Você dá limite para fazer algo pelo seu filho? Por amor ao seu filho? É fácil para o seu filho quando recebe, mas para você, quando vai fazer, muitas vezes, você precisa sacrificar, não precisa? Imagina. Ele nos comprou. E assim você é salvo pela graça. Isso é graça. Isso é graça. Só que agora eu vou te entregar uma chave para você compreender melhor tudo isso. Porque não é só ser salvo e pronto. Né? Ah, tá, então sim. Nós somos salvos em 3 estágios. Salvos em 3 corpos diferentes. Porque acho que todo mundo sabe que nós somos tripartidos, 3 corpos, né? Todo mundo sabe, nós somos espírito, alma e corpo, certo? A gente pode confirmar isso ali em 1 Tessalonicenses. Bom, Gênesis 2:7 também fala sobre isso na criação, né, do homem. Mas 1 Tessalonicenses 5:23,
quando fala: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no momento que nós confessamos Jesus, como nosso Senhor e Salvador, nós nos apropriamos do benefício da graça que nos salva o espírito da morte eterna. Ou seja, o nosso espírito é automaticamente salvo. Nosso espírito é vivificado. E o Espírito Santo de Deus, ele se une ao nosso nesse momento. O reino, ele passa a existir dentro de nós. Jesus diz lá em Lucas 17, o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o momento. O nosso espírito, ele estava morto, com o pecado habitando na humanidade. Nosso espírito, ele estava desligado de Deus. E a partir do momento que eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, então Deus, ele passa a habitar em mim nesse mesmo momento. E agora o espírito está pronto. A Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41 diz. Então, o espírito está pronto. A Bíblia diz em Efésios 1,13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, quem é a palavra da verdade? A verdade é Cristo. A palavra da verdade é Cristo. Então, quando vocês ouviram e creram em Cristo, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nesse momento, vocês foram selados com o Espírito Santo. E João 14 diz que esse é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas você o conhece, porque ele habita em você e estará sempre com você. E por que o mundo não pode receber nem o conhece? Porque o mundo está morto. Porque não confessou Jesus, então o Espírito não está vivificado. Então não consegue receber o Espírito Santo. E 1 João 5,19 diz que o mundo está sob o poder do maligno. A Bíblia diz também que esse maligno é o pai da mentira. Então o mundo não consegue receber a verdade. Mas você o conhece, porque ele habita em você e está sempre com você. Porque você está vivo em Deus eternamente. Eternamente. E esse espírito não morre mais. Nunca mais. Nunca mais. Então, nós somos espírito, alma e corpo. E somos salvos nos 3 estágios, nos 3 corpos. Espírito, alma e corpo. Então, nós temos também a salvação da alma. E a alma é um processo diário para a salvação. A alma, ela tem que ser salva todos os dias. Um processo diário. Como? Com relacionamento com Deus, com oração, com a renovação da mente, que eu consigo somente lendo as Escrituras. E sendo praticante da palavra também, não apenas ouvinte, como diz em Tiago. E o que é a alma, exatamente? A alma é tudo que eu penso, é o que eu tenho vontade e é o que eu sinto. Ali está a diferença entre alma, espírito, corpo. A alma é o ego, mente, vontade e sentimentos. Porque o espírito, ele é intuição, consciência e comunhão. A intuição para a revelação de Deus, para as ações com o Espírito Santo. A consciência para discernir o certo e errado segundo o Espírito Santo. E a comunhão, que é aquela comunhão genuína com Deus, no nível do Espírito Santo. O que é o corpo? O corpo é sensação, locomoção e instinto. Sensação dos 5 sentidos, né? Olfato, visão, paladar, tarará. Locomoção, que é evidente da locomoção do corpo. E o instinto de sobrevivência, instinto sexual, instinto de autodefesa. Mas a alma é mente, vontade e sentimentos. É o que eu penso, o que eu tenho vontade e o que eu sinto. Então, para minha alma ser salva, o que eu preciso? Transformar minha mente, transformar minhas vontades e os meus sentimentos. Para a mente de Cristo, para a vontade de Cristo, para o sentimento de Cristo. Porque o nosso propósito é alcançar a imagem e semelhança de Cristo. A nossa salvação completa é ser a imagem e semelhança de Cristo. Em 1 Pedro, no capítulo 1, ele explica sobre alma. E no versículo 9, ele diz assim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Tem outro versículo que fala, que é Tiago 1, versículo 21, que ele diz assim, portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Então, o que salva a nossa alma é a palavra de Deus. Por quê? Porque renova a mente, conforme fala em Romanos 12:2. A gente só consegue ter a transformação da nossa alma, que é o nosso ego, que é o nosso eu, com a palavra de Deus. Quanto mais eu ler as Escrituras, mais eu vou ter essa transformação da minha mente, essa renovação. Mais de Deus eu tenho em mim, mais de Jesus dentro de mim, menos de mim eu vou ter em mim. Essa é a salvação da alma, que eu consigo diariamente, porque eu posso perder o que eu recebi ontem, eu posso perder hoje. No ataque de pelhanca, eu posso perder tudo de novo. Por isso que a renovação, por isso que a salvação da alma ela é diária. É importante todo dia começar como se fosse do zero, todo dia de manhã. Não achar que, não, já li um monte, mudei aqui, tô um top, tô zerado aqui na alma. Tô um santo. No outro dia você tá perdido de novo. Todo dia, por isso que ler, a gente tem que ler todo dia, para renovar todo dia. Nós somos seres compostos de espírito, alma e corpo, então a nossa salvação ela deve se estender em todas essas partes. Assim como Adão teve a queda nos 3 corpos. Ele perdeu a comunicação com o Senhor, ou seja, o espírito dele morreu. Automaticamente ele foi afastado de Deus, os seus pensamentos, a vontade, a emoção ficaram individuais, ficou fora da vontade de Deus, e na continuação o corpo dele morreu. Então, o processo da salvação, o nosso processo de salvação faz esse mesmo caminho. A gente restaura a comunhão com Deus, né, através da salvação do Espírito. Quanto mais próxima, mais eu morro para mim e vivo para Cristo na salvação da alma. E no final eu teria um corpo glorificado e eterno. A salvação do Espírito é ter vida eterna. A salvação da alma é possuir o reino. Para eu possuir o reino, eu preciso ter a minha alma bem salvinha, bem salvinha. O Espírito ele é salvo porque Cristo deu a sua vida por mim. O Espírito é salvo porque Cristo deu a vida por mim. A alma ela vai ser salva porque eu nego a mim mesma e sigo o meu Senhor. O Espírito ele é salvo na base da fé, uma vez que a gente crê, a questão está esclarecida para sempre, nunca mais vai ser mudada. A alma é salva no processo para toda a vida, num curso, até o final para ser terminado. Pela fé, o espírito é salvo, porque a Bíblia diz em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, uma vez que o espírito é salvo, a vida eterna com Deus está assegurada. Uma vez que eu creio em Cristo Jesus, na obra dele pela minha vida, nunca mais isso não é mais problema, nunca mais eu perco isso. A salvação do Espírito é concedida no momento em que cremos no Senhor. A salvação da alma, ela depende do que fazemos dia após dia. Então, depois de alcançar a salvação da alma, nós precisamos ter um corpo salvo. A Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 35, explica sobre isso. Então, depois você pode ler com o tempo, ele é bem extenso ali o assunto, para você compreender melhor. Mas ele fala sobre que todos nós teremos um corpo transformado, né? Que Jesus vai nos dar esse corpo. Filipenses 3:21 diz também que teremos um corpo glorificado, um corpo celestial, como o de Jesus, que é a referência. Romanos 8:23 fala que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Esse texto também diz respeito à salvação do corpo. Então, assim, só para a gente relembrar, Romanos 10:9, eu preciso crer com o coração e confessar com a boca. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos e eu me torno salvo no Espírito. Então, o processo iniciou. Se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não vai para o inferno e vai morar com Deus na eternidade. Mas essa salvação, ela precisa ser desenvolvida nos outros níveis. Espírito, alma e corpo. A alma, ela está sendo transformada até ser tomada por completo e depois o corpo que a gente vai receber. A salvação que Deus nos deu, ela ainda não está completa.
Nós estamos desenvolvendo, né? O que Paulo diz também em Hebreus. E no fim, ela vai se revelar. Então, a salvação do espírito, ela não depende de nós. Nós não podemos fazer nada, exceto crer e confessar. A salvação do corpo não depende de nós, porque nós também vamos receber um corpo glorificado. A salvação da alma, nós colaboramos com o Espírito de Deus. Porque nós precisamos nos submeter a essa transformação todos os dias, né? Como? Crendo nas Escrituras, lendo, transformando a mente, a vontade, os sentimentos, né? Praticando as Escrituras, orando, me relacionando com o Senhor. Isso é ser salvo. Isso é graça. Agora, só para finalizar, eu quero trazer uma explicação como que eu sei que eu vou alcançar essa plenitude da salvação? Se a salvação que Deus nos deu ainda não está completa, por exemplo, essa salvação da alma, né? Tá, mas se essa salvação aí eu tenho que ser parecida com Jesus, se a gente está desenvolvendo, como sabemos que por fim ela vai se revelar completa? Se eu não conseguir alcançar na alma essa plenitude que é necessário alcançar, e se eu não conseguir me tornar a imagem e semelhança de Jesus, como que eu sei que eu vou completar essa salvação? Estou salva no espírito, mas e a alma? Como é que eu vou resolver isso aí, esse babado? Como que vai se dar? Então, embora essa salvação ela ainda vá se revelar, né? Existe uma chave aqui. Ela já é uma certeza. Ela já é um fato. A salvação ela ainda vai se completar, mas ela já é. É meio maluco da gente entender, né? Mas é uma chave aqui. Porque esse processo da salvação, ele não tem mais volta. Ele vai se completar. Por quê? Porque Deus, ele não volta atrás com a sua palavra. E tudo que ele diz, tudo que ele disse para nós, ainda pode parecer futuro. Quando a gente lê, parece futuro, mas para Deus, tudo já é passado. Porque Deus, ele não vive no nosso tempo cronológico. Deus está na eternidade. E quando Deus fala através das Escrituras, ele não está falando o que vai acontecer. Ele fala o que já aconteceu, ele já escreveu, já está escrito. Entende? A gente lê como parecendo o futuro, mas ele já escreveu, já está determinado todas as coisas. E a gente pode ver isso, a gente pode ter a confirmação disso no versículo 30 de Romanos 8, quando ele diz assim, ó, e aos que predestinou, também chamou. Ao que chamou, também justificou. Ao que justificou, também glorificou. Então, se ele predestinou e ele chamou você, ele já glorificou, porque está escrito ali. Já justificou e já glorificou. Então, todos os verbos ali estão no passado. Ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Então, nós estamos completos segundo esse versículo. Mas nós precisamos entender que o tempo de Deus não é como o nosso. Ele está dizendo que já aconteceu e que ele já fez. Né? Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque fé é acreditar no que Deus já fez. Fé é acreditar que Deus já fez e não que ele vai fazer. Porque é o que diz nesse versículo, né? Nós estamos no processo, mas ele diz que já aconteceu. E Romanos 11, 29 diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, ou seja, ele não volta atrás. E Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, sim ou sim, vai acontecer a salvação completa de cada um. A salvação da nossa alma vai se completar. Só que eu posso adiantar o processo e doer menos, ou eu posso atrasar o processo. É importante que eu tenha essa consciência e me esforce para isso, porque a salvação da alma, ela vai se completar. Nem que leve 1000 anos. Nem que leve 1000 anos. Seja agora, seja na disciplina do milênio, ela vai se completar. Mas o milênio é assunto para outro dia. Amém? Era isso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É só encerrar aqui, depois a gente já pode